Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao módulo de urinário. Hoje que nós iremos concluir o estudo aqui da anatomia das vias urinárias, né, e fazendo aqui a revisão de alguns pontos, né, que nós já havíamos estudado em relação aqui ao sistema urinário no primeiro período. Nosso objetivo hoje, então, será revisar as características, né, anatômicas das vias urinárias, né, relacionadas, então, aqui com a excreção da urina, né. Na aula passada, vocês analisaram lá a anatomia, então, do órgão central aqui do sistema urinário ligado com a secreção urinária. E agora, em seguida, nós vamos fechar, né, esse estudo fazendo a análise aqui dessas vias urinárias, ok? Então, o primeiro órgão que nós vamos analisar é a anatomia, é justamente aqui os ureteres, né? Esses ureteres que são dois órgãos bastante simples, né? São dois tubos, né? Cuja função é transportar a urina que foi secretada a nível dos rins, né, em direção aqui à bexiga urinária, né. É importante lembrar, né, que os ureteres eles são classificados como órgãos retroperitoneais, né, assim como os rins, tá? Todo o segmento, né, peritoneal que vai revestir lá as paredes da cavidade abdominal vão ficar à frente do ureter, tá? E é justamente essa relação, inclusive, com o peritônio que vocês estudam lá no sistema digestório, é justamente essa relação que vai, então, né, contribuir aqui para a manutenção dos ureteres em uma posição mais ou menos estática, né? É a pressão aqui do peritônio e das próprias alças intestinais acaba que mantém aqui os ureteres em uma posição mais ou menos fixa atrás aqui, né, na parede abdominal, tá? Só que ele não está limitado, né, essa região abdominal, ele ainda atravessa aqui a pelve maior para ocupar então os espaços aqui da cavidade pélvica, né, até terminar a nível da bexiga urinária, tá? Nesse sentido, então, os ureteres eles são divididos aqui em três partes de acordo com a região, né, que ele se localiza, né? Então nós temos aqui inicialmente na porção proximal aqui a parte abdominal, que é o segmento dele que está no interior da cavidade abdominal, tá? A parte pélvica, que é essa que nós estamos vendo aqui, que é o segmento que está já por baixo, né, ou por dentro da cavidade pélvica. E o último segmento é o menor de todos, a gente não conseguiria observar aqui, na verdade nem macroscopicamente, né, nós conseguimos observar esse segmento. É necessário uma lâmina histológica, né, para observar aqui o segmento intramural aqui do ureter, que é o último segmento dele, o menor de todos, que atravessa aqui a parede muscular da bexiga urinária, certo? O início, então, né, do local onde o ureter perfura a bexiga urinária é quem vai definir o início, né, da parte intramural. Já as duas outras partes, elas são divididas entre si com base em uma região, tá, que é essa que vocês estão vendo aqui, na qual o ureter ele cruza superficialmente aqui os vasos ilíacos comuns, tá? Nesse ponto aqui existe uma pequena curvatura, né, sendo forjada aqui na parede do ureter, nas paredes dos ureteres, né? E essa curvatura é denominada de flexura pélvica e é ela
quem define então o final da parte abdominal e o início da parte pélvica aqui dos ureteres, tá? Lembrando que cada um desses ureteres, né, tem início a nível lá da cavidade abdominal, no local onde a pelve renal termina, né, no início aqui do estreitamento da pelve renal, tá? Isso pode acontecer um pouco mais alto ou um pouco mais baixo, dependendo da variação anatômica, né, de cada pessoa. E o término dele, né, o término do ureter, se dá na bexiga urinária, no interior da bexiga urinária, através de uma abertura denominada de ósteo ureteral, que é justamente o ósteo no qual o ureter vai desembocar, né, o fluxo de urina no interior aqui da bexiga urinária. Fisiologicamente falando, né, em relação a esse fluxo de urina no interior do ureter, se considera que existem 3 locais onde o lúmen, né, interno desse tubo ele tem uma certa constrição, né? São 3 locais então que nós vamos identificar aqui, né, essa diminuição do lúmen aqui desses ureteres, né? A constrição superior é essa que nós estamos vendo nesse local aqui, justamente na transição entre a pelve renal e o próprio ureter, né? Nós poderíamos então aqui já enfatizar que seria de fato o início do ureter, né? Formação aqui da primeira constrição, a constrição superior. A segunda constrição, que é chamada de média, ela coincide com o local onde o ureter ele passa sobre os vasos ilíacos comuns, né? Onde estaria formando então aqui a segunda constrição, que é denominada de constrição média, tá? Essa constrição ela existe tanto pela formação da curvatura, né, quanto pela pressão que as alças intestinais fazem, né, sobre aqui o ureter, né, ainda na região aqui tanto da cavidade abdominal quanto na cavidade pélvica, tá? E a última constrição, que seria aqui a constrição inferior, ela coincide agora com o local onde o ureter perfura a parede muscular da bexiga urinária, né, para desembocar no seu interior, tá? Que seria justamente o local onde se forma lá o ósteo ureteral. Então, nesse último local, nós temos aí a constrição inferior do ureter, ok? Terminando o ureter, então, no interior aqui da bexiga urinária, através do ósteo, né, ureteral, uma a cada lado, tem início, então, agora a função de armazenamento da urina, né? Enquanto o ureter fazia o transporte da urina secretada nos rins em direção à pelve, né? Agora a bexiga urinária segue, então, aqui com a função de reservatório, tá? Essa bexiga urinária, então, ela desempenha de fato uma função que é temporária, né? E que se aplica, né, de acordo com a plenitude vesical de cada indivíduo, né? O início, né, então, da função de micção, ela vai ser dado, claro, entre cada indivíduo, né, em a sua particularidade, conforme aí tanto a capacidade máxima do órgão quanto a capacidade máxima de controle, né, e retenção de líquidos que cada um de nós possui, tá? O formato da bexiga, ela varia de acordo com a fase de enchimento, né, de urina, tá? Ela possui um formato cilíndrico, né, arredondado, quando ela está em sua plenitude máxima, né? E ela é completamente achatada, ou melhor dizendo, ela possui então suas paredes colabadas, né, umas com as outras, quando essa bexiga está
em fase de esvaziamento ou em esvaziamento total, tá? Então o formato aí ele varia conforme a relação lá funcional com a urina no seu interior, tá? Essa bexiga urinária, né, em ambos os sexos, nós vamos observar ela tendo início já na região retropúbica, né, no espaço imediatamente aqui atrás, a sínfise púbica, né, onde nós observamos essa região aqui denominada de espaço retropúbico, que também pode ser chamado de espaço pré-vesical, justamente por conta aí da relação com essa bexiga urinária, né, nesse local. Ele é preenchido, né, por gordura, que é a gordura do espaço pré-vesical e que separa a bexiga urinária da sínfise púbica, né, diminuindo aí o atrito entre essas duas estruturas. Isso, claro, por conta das características da própria parede da bexiga, né, serem muito flexíveis e muito moles, né. Existe aqui uma diferença de fixação da bexiga urinária quando nós comparamos, né, os dois sexos, tá? Então a gente poderia dizer aí então que existe essa variação sexual nos pontos de fixação aqui da bexiga urinária e também nas relações, né, que isso implica no homem e na mulher, tá? Essa imagem aqui então nós temos uma hemipelve feminina e nós podemos observar aqui, né, basicamente dois locais onde a bexiga urinária, né, mantém fixação aqui na mulher, né. Superiormente aqui, vejam que a bexiga ela está presa, né, aqui ao lábio anterior do colo uterino, tá? Exatamente aqui na frente, na face anterior dele, no caso, né? E também um pouco mais abaixo aqui, na face anterior, né, ou na parede anterior da vagina, tá? Ela também mantém essa fixação aqui direta nessa região, tá? Ok, então, enfatizando aqui mais uma vez, né? Na face anterior ou no lábio anterior, desculpem, do colo uterino e a parede anterior aqui da vagina, né? Claro que essa fixação ela é mediada, né, por essa membrana esbranquiçada que vocês estão vendo aqui, que nós vimos lá estudando, né, o sistema genital, né, que era chamada aqui de septo vésico-vaginal, né? É esse septo então que vai prender a bexiga urinária, tanto a vagina quanto ao lábio anterior aqui do colo uterino, tá? Já no homem, a bexiga urinária ela está presa a esse segmento, né, que vocês estão vendo aqui, que é justamente o lobo médio da próstata, tá? Ela está literalmente aderida, né, tanto que é um local aqui de muito difícil dissecção, né, justamente porque a parede, né, da bexiga ela mantém aqui uma continuidade, uma fixação muito intensa também aqui no lobo médio da próstata, né? É interessante aqui lembrar que, se vocês observarem bem, a bexiga ela se prende em locais diferentes, comparando aqui no homem e na mulher, né? Se vocês observarem aqui, essa parte de trás da bexiga, ela está completamente presa aqui no caso do sexo feminino, né? A parte de trás, enquanto no sexo masculino, né? Esse segmento aqui posterior da bexiga, ele está livre, né? Mas a parte inferior dela é quem vai estar presa à próstata, né? Esse padrão, né, essa diferença de fixação da bexiga urinária no homem e na mulher, e aí trazendo aqui a ênfase, né, na relação da mulher, né, ela possui uma extensão maior de fixação aqui no caso da mulher, e isso faz com que a bexiga urinária na mulher ela tenha, né, então, uma maior limitação, né,
no que se refere aqui à sua expansão, né? Principalmente durante as fases de enchimento da bexiga, né? Isso porque, claro, ela possui uma extensão muito maior de superfície fixa do que, né, comparada aqui com a superfície dela que está livre de fixação. E quando nós comparamos aqui com o sexo masculino, né, a superfície livre aqui, né, sem nenhuma fixação direta, é muito maior, né, o que garante então uma capacidade um pouco maior de expansão, tá? Sabendo até então agora, né, dessas variações sexuais na fixação da bexiga, sabendo aqui, né, dessas diferenças, ah, vale salientar ainda, né, então, que além desses dois padrões de fixação da bexiga urinária, nos dois sexos existe uma outra fixação dessa musculatura da bexiga que é comum entre os dois sexos, que é justamente aqui através dessa estrutura que vocês estão observando aqui, que é denominada de ligamento umbilical mediano, né, que nós estudamos lá na aula de parede abdominal, inclusive, né, que é aquele ligamento que segue aqui profundamente na parede abdominal e segue lá para a face posterior da cicatriz umbilical, né? E a bexiga urinária então vai estar presa, né, lá aquela região abdominal através desse ligamento que é, lembrando mais uma vez, uma fixação comum entre os dois sexos, ok? Pensando aqui ainda na forma, né, dessa bexiga urinária, basicamente nós vamos dividir a bexiga aqui em três partes, tá? Aqui na região central, né, eu teria o que nós vamos chamar aqui de corpo da bexiga, tá? Essa parte central mais larga. O ápice da bexiga, que é essa região aqui mais estreitada, voltada para frente e em direção à parede abdominal. E voltado aqui para trás, o fundo da bexiga, tá? As três partes, então, aqui básicas da bexiga: o corpo, região central, o ápice e o fundo da bexiga, ok? No interior dela, basicamente, nós vamos observar três ósteos, tá? Que seriam justamente esses que nós estamos vendo aqui, né? No fundo da bexiga, dois ósteos ureterais, né? Direito e esquerdo. E no centro aqui, um terceiro ósteo, que é lá o ósteo interno da uretra, tá? Pegando aqui a outra imagem, né? Aqui eu tenho o ósteo interno da uretra e aqui eu tenho um ósteo ureteral, né? Nesse caso aqui o ósteo ureteral esquerdo, tá? São as duas, né? São as três, na verdade, únicas aberturas que a bexiga possui, tá? Mas ainda analisando então essa relação de forma, é importante frisar aqui que na configuração interna, né, além dos três ósteos que eu acabei de comentar, nós vamos observar aqui uma diferença na textura, né, aqui da superfície mucosa da bexiga urinária, tá? No segmento, né, onde nós identificamos o fundo da bexiga, que é essa região que está exatamente aqui, na parte de baixo dela vai existir uma região, tá, onde a mucosa da bexiga ela possui uma diminuição, né, nessa superfície enrugada, tá? Ela é mais lisa, portanto, né, nessa região entre os três ossos, inclusive, que é o que nós vamos denominar de trígono da bexiga, tá? Essa região com três pontas, né, um trígono com o ápice voltado para baixo, digamos assim, e
né, vai ser então vai ser delimitado aqui justamente pelos três ossos da bexiga, o ósseo interno da uretra e os dois ósseos ureterais, tá? Ah, esse trígono da bexiga, né, ele é especialmente elevado nesse local, né, nessa linha de encontro entre os dois ósseos ureterais, tá? Que delimita aqui, né, essa saliência que é denominada de prega interuretérica, tá? Que é inclusive então o elemento voltado aqui no fundo da bexiga que vai dividir, né, a, a textura, né, as diferentes texturas aqui da mucosa da bexiga. A parte lisa, né, onde nós temos o trígono da bexiga, e a parte enrugada, que seria lá o restante como um todo, né, aqui da bexiga urinária. Além disso, na parte anterior ou na parte mais inferior da bexiga urinária, existe aqui uma elevação, né, meio que alongada, tá, anteroposteriormente. Ela fica por trás aqui do ósseo interno da uretra, né, e essa elevação ela vai ser denominada aqui de úvula da bexiga, né? Úvula no sentido de projeção mesmo, né? Exatamente como nós vemos na cavidade oral, né? A diferença é que lá a úvula é uma prega de mucosa solta e aqui é uma prega fixa, né? Ela fica então aqui posteriormente, tá, ao ósseo interno da uretra, tá? Exatamente aqui onde nós temos o trígono da bexiga. Okay? Então, lembrando aqui mais uma vez, só uma revisão, né? Aqui eu teria o corte exatamente no corpo da bexiga. Aqui atrás eu tenho o fundo com os dois ossos ureterais, unindo eles a saliência na mucosa, que seria aqui a prega interuretérica. Anteriormente, o terceiro ósseo da bexiga, que é o ósseo interno da uretra. E na parte de trás dele, né, o segmento aqui que nós vimos, que é denominado de úvula da bexiga. Okay? Fechando aqui essa análise da bexiga, né, eu tenho agora esse corte para a gente enfatizar, relembrar, na verdade, essa análise das camadas, né, aqui da bexiga urinária, né. Basicamente aqui, né, dividida em três segmentos, né, uma camada serosa, né, que é essa camada superficial ou externa, é a camada onde nós vamos observar o contato, né, da bexiga urinária com o peritônio parietal, que vai revestir aqui internamente a cavidade abdominal, tá? Uma segunda camada, né, macroscópica aqui, que é a camada muscular, que é essa mais avermelhada que vocês estão vendo aqui. Ela é também a camada mais espessa aqui da bexiga urinária, certo? Como é um órgão de musculatura lisa, né? Esse músculo aqui da bexiga, por ter aqui uma relação, né, de fixação, né, duas fixações, né, que lembram aqui uma origem em inserção, né, faz dele aqui acabando sendo até classificado, né, como um músculo, né, que é chamado aqui de músculo detrusor da bexiga, tá? Justamente com os pontos, né, de origem que nós vimos lá, que variam conforme os sexos, né? No homem é o lobo médio da próstata, no caso da mulher, o lábio anterior do colo do útero e a parede anterior da bexiga, e, né, a inserção lá na parede abdominal através aqui do ligamento umbilical mediano. Okay? A última camada, então, né, que nós podemos ainda observar, né, a olho nu, é essa camada aqui serosa, né, a camada interna da bexiga. Né? Lembrar que ela possui aquele formato, né, enrugado, isso em fase de enchimento, né, em todos os segmentos, exceto no trígono da bexiga. Né? Porém, né, quando a bexiga está em sua fase de plenitude máxima, tá,
é possível que essa camada mucosa ela se torne tão lisa quanto o trígono da bexiga nos outros locais, né? Mas isso quando nós estamos lá com a bexiga em plenitude máxima e ela está completamente cheia, né? À medida que a bexiga esvazia, esses outros segmentos, né, eles acabam retornando para essa característica, né, de textura aqui mais enrugada, como vocês estão vendo nessa imagem aqui. Okay? Perfeito. Basicamente, então, aqui nós fechamos, né, a análise da bexiga urinária, né, e agora, no próximo vídeo, nós vamos fazer uma revisão, né, da uretra, né, que é o último segmento aqui das vias urinárias.